Quando leio Ruth, capítulo de número 1, verso de número 18, o que eu vejo logo de cara é um modelo de fé, provocando uma fé que acompanha. Eu vou repetir. Quando eu leio Ruth, o que eu vejo de cara é um modelo de fé, e este tem nome, Noemi, provocando uma fé que acompanha, e este também tem nome, Ruth. Noemi provoca em Ruth uma fé que faz ela acompanhá-la. Logo de primeira instância é isso que eu identifico. Um tema que de fato está de acordo com o nosso culto de quarta-feira, que é o culto fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo Lev Tolstói, além da fé ser um elemento primordial para o cristianismo, ainda a fé é o elemento fundamental para a existência da vida humana. Se fôssemos colocar isso no patamar da ciência, nós chamaríamos a fé de elemento. Ela é essencial. Ela é elementar, ela é prismática, ela é primordial, ela é necessária. Sem fé, não há como nos relacionarmos com Deus. Sem fé, não tem como sermos discípulos de Jesus. Sem fé, não tem como num feriado enchermos uma igreja. Sem fé, não podemos comprar um som. Sem fé, não podemos dar qualquer passo. Sem fé, nós não conseguimos enfrentar as mazelas do mundo, os problemas do mundo. Então a fé tanto é no âmbito religioso, no âmbito espiritual, bem como ela abarca todas as fronteiras do que diz respeito à vida. A vida necessita de fé para continuar, pois quem não tem mais fé, dá cabo da vida. Termina a vida. Porque não tem mais fé. Não tem mais o elemento primordial da sua existência. Por isso que quando leio Ruth, aquilo que vejo de cara, de primeira instância, é um modelo de fé provocando uma fé que acompanha. Ruth é um livro interessante. Não foi Ruth que escreveu Ruth, mas acredita-se que foi o profeta Samuel que escreveu Ruth. Aí você diz, mas pastor, não foi o profeta Samuel que escreveu primeiro e segundo Samuel? Não. O primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel, você vai ver que até a metade do livro, do primeiro livro, Samuel era vivo, depois não era mais. Então, como ele estando morto, vai dar continuidade na escrita do livro. Agora, segundo os teólogos, historiadores, Ruth foi Samuel que escreveu com o intuito de revelar a genealogia do rei Davi, pois quem ungiu Davi a rei foi o profeta Samuel. Então, de onde Davi vem? Qual é a linhagem dele? E os judeus dão muita ênfase à genealogia, por isso que temos Números, e por isso que temos outros livros, como Mateus e Lucas também, que vai demonstrar a genealogia. Então a genealogia é importantíssima para o judeu. Então o profeta Samuel escreve Ruth. E Ruth é um livro interessante porque ela é uma das mulheres renegadas, desprezadas, que entrou na linhagem de Jesus. Além dela, por exemplo, eu tenho Tamar. Eu não sei se você vai lembrar do fato, mas Tamar era nora de Judá. E se deitou com Judá. Ela também não era judia. Ela entra na genealogia de Jesus. A segunda mulher, Raabe, uma prostituta. Então tem uma mulher toda torta, Tamar, que se deita com o sogro. E ali nasce frutos de Judá, que vai chegar a Davi, que vai chegar até Jesus. E o segundo é Raabe. E Raabe nós vamos ver que era uma prostituta, aquela que foi salva pelos 12 espias, aquela que foi salva por Josué, que tinha uma casa em cima da muralha de Jericó. Ela é salva naquele episódio, e ela entra na genealogia de Jesus. A terceira é Ruth, uma moabita, também renegada. E por que eu digo que a Ruth ela é uma mulher renegada, desprezada, como Tamar e como Raabe? Porque há um determinado episódio na história de Israel, há um episódio em que
Moisés, como embaixador, como mediador, está tirando o povo de Israel do Egito e levando para a terra prometida. E como ele era representante de Faraó nas empreitadas militares do Egito, e ele era representante e embaixador de Faraó para a negociação política, então Moisés sabia que deveria pedir autorização se ele precisasse entrar em uma nação. Afinal de contas, ele estava levando outra nação para passar naquele território e chegar a outro destino. Isso aconteceu agora recentemente, quem viu as notícias, aconteceu. A Polônia fez o quê? Pediu passagem para a Alemanha para poder levar os seus tanques para ajudar a Ucrânia a lutar contra a Rússia. Isso é diplomacia política, respeitar o Estado soberano. E Moisés fez isso, como um bom político, Moisés faz isso. Manda uma carta ao rei de Moabe. Nós estamos saindo daqui, estamos indo para lá. Você deixa a gente passar? E essa história está em Números capítulo 23 e capítulo de número 24. E o rei de Moabe diz, não. Aí Moisés faz o quê? Moisés amaldiçoa os moabitas, porque os moabitas não deixaram o povo de Israel passar. Abra comigo, Deuteronômio capítulo de número 23, verso de número 3. Deuteronômio capítulo de número 23, verso de número 3, que diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. É mais ou menos assim. Suponhamos que eu tenho ali, então, o diácono Francisco, o Luiz, ou qualquer outro diácono ali na porta. E você está entrando. E aí os diáconos falam assim, para que time você torce? Aí você fala assim, eu sou do Corinthians. Não, aqui você não entra. O corintiano aqui foi amaldiçoado. É mais ou menos isso que aconteceu. Os moabitas não poderiam entrar na assembleia, na eclésia judaica, no templo judaico, pisar em Israel, porque foi amaldiçoado. É isso aí, não podia. Então, quando falamos de mulheres renegadas, eu tenho Tamar, eu tenho Raabe, eu tenho Ruth. E Ruth era renegada, porque era moabita. Isso me faz pensar o quê? Moisés é representante da lei. Pela lei, algumas pessoas não poderiam entrar no Santo dos Santos para cultuar a Deus. Mas veio o Cristo desceu, o Cristo encarnou a lei, o Cristo ele cumpriu toda a lei. O véu é rasgado. Agora todos podem entrar. E sabe de uma coisa, Ruth? Você que foi amaldiçoado, você não tão somente vai entrar na minha assembleia, na minha terra, na terra do meu povo, como vai entrar também na minha genealogia. Porque segundo José, Deus transforma a maldição em bênção. Me recordo que quando nós começamos Lagoinha São Miguel Paulista, eu recebi um casal muito simpático, um casal de risada. Renan e Camila. Um casal que o sobrenome deveria ser Camila, risada, sorriso, gargalhada, da Silva. E eu lembro que aqui no atendimento, conversando com eles, me disseram que na outra igreja em que estavam, aí estavam dizendo que eles seriam amaldiçoados porque saíram de lá para vir para cá. E aí, então, me lembrei da própria passagem de Balaão, quando ele disse que eu não posso amaldiçoar alguém que já está abençoado. Sobre a tua vida, sobre a minha vida, há a bênção de Deus. Para de ser um crente supersticioso achando que alguma coisa vai pregar em você. Se o sangue do Cristo não pode te proteger, o que pode? Se o Espírito Santo, que é o penhor, o galardão, não pode te proteger, o que pode? O que adianta servir esse Deus fraco? Ninguém pode te amaldiçoar. Sobre você já há uma porta aberta, já há a bênção de Deus.
E Ruth entra na genealogia de Jesus, mesmo sendo moabita, e além dela, Batseba, aquela que era mulher de Urias, que se tornou mulher de Davi, que é mãe do rei Salomão, ela também não era judia, ela também tinha cometido um pecado, e ela também faz parte dos grupos das quatro mulheres renegadas que entraram agora na genealogia de Jesus. Mas quando eu olho para Ruth, o que me chama a atenção no livro de Ruth é justamente o relacionamento de fé que há entre Noemi e Ruth. E daqui então eu consigo extrair a primeira lição, o primeiro princípio. Não há fé sem relacionamento. Eu vou repetir. Não há fé sem relacionamento. E quando nós falamos de relacionamento, nós estamos falando de um relacionamento que é duplo. Um relacionamento com Deus, o autor e o consumador da fé, bem como um relacionamento com alguém que tem fé. Pois se você anda com quem não tem fé, a probabilidade é de você também não ter fé. Mas se você anda com alguém que exala a fé, que vive a fé, que come fé, que fala da fé, que ama a fé, a tendência é você também ser uma pessoa de fé. Então não existe fé sem relacionamento. Então, partindo desse pressuposto, se você quiser ser uma mulher de fé, se você quiser ser um homem de fé, se você quiser entrar no hall, onde há ali os heróis da fé, você precisa se relacionar com o autor da fé e se relacionar com pessoas que têm fé. Senão você não vai conseguir. Senão você não vai sair do lugar. Você precisa se relacionar. E nesta relação, nós temos uma via de mão dupla. A pessoa que é modelo de fé, caso Noemi, provoca na outra uma fé que acompanha. Isso é tão verdade que em Ruth, capítulo de número 1, verso de número 16 e 17, está escrito assim: Disse, porém, Ruth, não me instes, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Então perceba, a fé modelo provoca na outra uma fé que acompanha. Porque quando nós comparamos ambas, Noemi, que é fé modelo, e Ruth, fé que acompanha, nós vamos ver que ambas participam de uma cultura. Noemi participava de uma cultura e Ruth participava de uma outra cultura. Só que ambas as culturas tinham fé. Noemi acreditava em Deus e Ruth acreditava em outro Deus, mas tinha fé em algum Deus. Elas tinham fé. E é aí então que eu começo a identificar algumas características de uma pessoa que tem fé modelo, que consegue fazer outra pessoa ter fé e ainda por cima acompanhar ela. Eu começo a perceber algumas características dessa fé modelo, provocando na outra que acompanha benefícios. Então, primeiro, como é que eu identifico uma fé modelo que provoca na outra fé ao ponto dela me seguir? Como é que é essa fé? Que faz com que o outro tenha fé também.
E além dele ter fé, ainda me segue. Como é que é essa fé? Então, olhando para Ruth, olhando para Noemi, a primeira coisa que vejo é que esta fé, ela agrega. Ela faz depósitos. Agregar é investir. Porque existem zonas relacionais, universos relacionais que você está, que eu estou, que só tem pessoas debitando, tirando. Conversa com você que tira as suas forças. Te questiona ao ponto de deixar você desfalecido. Coloca você contra a parede e você não tem mais argumentos. Pessoas que vão sugar o teu tempo, sugar os teus bens. Uma fé modelo que gera no outro fé, faz investimentos, faz depósito, agrega, enche o baú do outro. Por isso que faz com que o outro siga ele. Eu estava assistindo os documentários do pastor Márcio Valadão, que ele lançou 5 episódios da sua biografia, da sua história. E em todas as nossas reuniões nas terças-feiras, quando o pastor Márcio Valadão estava na ativa, porque agora ele se aposentou, ele jubilou, ele sempre dizia, mas Senhor, ele falava, olha só, a Lagoinha tem tantos mil hoje, olha só, quando eu comecei tinha tanto, e agora a gente está com isso. Veja bem, ele me escolheu, eu não sei nem falar. Pastor Márcio falava isso direto, em todas as reuniões ele falava isso, e todas as vezes que ele falava, meus olhos lacrimejavam, porque de fato o pastor Márcio, ele agrega nas pessoas. Ele faz depósito nas pessoas. Me recordo que quando nós fomos lá conversar, ele me pegou na minha mão e falou assim, filho, que o teu ministério seja maior do que o meu, vai na unção de Jesus até São Miguel. Esta é a fé que faz com que pessoas tenham vontade de largar a cultura, largar a tradição, largar o país, largar tudo e começar a seguir. Por isso Ruth falou, o meu Deus era um, mas não é mais. O meu Deus agora é o teu Deus. O meu povo era um, mas não é mais. O meu povo é o teu povo. Eu quero que só uma coisa nos separe. O quê? Um novo marido? Não. A morte. Mas você ainda é jovem, como Noemi disse. Você é jovem, minha filha. Você pode casar de novo. Ela ia ficar com Noemi mesmo casada, tanto que ficou, se você ler a narrativa. Só uma coisa vai nos separar. A morte. Como é que é esta fé que faz com que o outro abandone tudo? Essa fé, ela é diferente. É diferente. Eu lembro que, não lembro o ano, mas eu lembro que teve uma das reuniões com os líderes no final do ano aqui na nossa igreja, que eu peguei uma cadeira e eu sentei, e falei, estou me colocando no banco dos réus, e você pode fazer a crítica que você quiser do pastor Rodrigo e da pessoa do Rodrigo. E fiquei ouvindo os líderes de nossa igreja fazer uma crítica sobre a minha administração, meu pastoreio, porque é importante para mim o feedback dos meus líderes, dos líderes dos departamentos. E teve um jovem que me chamou a atenção, um jovem que inclusive é líder do nosso louvor, o Jonas. Quando ele foi falar, ele falou assim, pastor, eu nunca encontrei uma pessoa que falasse do evangelho tão simples, tão puro, tão leve. É bom cultuar a Deus aqui na nossa igreja. É leve. E isso me faz pensar que os discípulos de Jesus, é aquilo que eu falei com os irmãos quando nós estávamos falando sobre o evangelho puro e simples, alguns meses, anos atrás, nós falamos que o cristão ele tem que ser diferente dos diferentes. Jesus nos compara aos fariseus, e quem eram os fariseus? Os religiosos.
Então, quando Deus lança essa mensagem para nós aqui, o que Ele está dizendo para Lagoinha São Miguel Paulista é o seguinte: existem muitas comunidades cristãs em São Miguel Paulista, assim como existem muitas igrejas abertas em São Paulo, assim como existem muitas no mundo, só que vocês têm que ser diferente dos diferentes. Leve, porque o Evangelho não veio escravizar, o Evangelho não veio aprisionar, o Evangelho não veio excluir, mas quando Jesus, lendo na sinagoga após a tentação, ele cita Isaías e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, Ele me enviou a libertar os que estão cativos. E a prisão não é só do pecado, a prisão não é só demoníaca, a prisão também é religiosa. Quantos que cultuam a ideia de Deus e não Deus? Quantos que cultuam pelo sistema da religiosidade, com dogmas e não pela liberdade? Então, quando Cristo veio libertar, Ele veio libertar inclusive da religião. O cristianismo não é religião. Pois a religião, o relacionamento na religião, é um relacionamento pautado no medo de uma entidade me julgar e me condenar quando eu errar. Só que Jesus é o primeiro a transformar Deus em Pai. Não é para ter medo, é para abraçar e ser sincero, e ser humilde, e ser simples e ser íntimo com o teu Pai. Como é esta fé de uma pessoa que faz com que a outra tenha fé ao ponto de seguir? Esta fé, ela edifica, ela constrói, ela não destrói. É diferente. Como disse o pastor Márcio: filho, na Igreja Batista da Lagoinha você pode tudo, só não pecar. Pastor, então eu sei desenhar, eu sei pintar quadros. Ô, meu amigo, a igreja pode até te ajudar, você pinta alguns aqui, vamos vender algumas coisas aí para a comunidade, ganhar um dinheiro, você ganha um dinheiro, vamos fazer alguma coisa. Qual que é o teu dom? Vamos usar, aqui você pode tudo. Só não pode pecar. Uma pessoa, um fariseu, não, isso aí não serve não. Faz o seguinte, deposita aqui o teu dinheiro aqui no gasofilácio que a gente resolve a situação. Aí depois que ele pediu a oferta, agora nós precisamos de pagar a conta de água. Mas aí, peraí, a gente não acabou de tirar a oferta para poder fazer tudo, como é que agora você repetiu uma outra oferta para pagar a água? Aí a pessoa sai, agora ele vem, agora vamos pagar a conta de luz. Mais uma oferta, quem que vai doar para poder pagar a conta de luz? Vai sugando, vai destruindo sonhos, destruindo projetos, colocando na gaveta, não vai deixando a pessoa crescer, não vai deixando a pessoa aparecer, vai ofuscando a luz daquela pessoa, tirando o brilho daquela pessoa, aquela pessoa não consegue mais viver. Esse é o fariseu. Tire a esperança da vida. Está nascendo em nossa igreja, já falei para os irmãos aqui, um departamento de evangelismo, 2 jovens, depois teve uma jovem que foi sozinha evangelizar. É assim que começa. Dando um pouquinho mais de corda, depois a gente oficializa. E tem que ir mesmo, vai filho, no nome de Jesus, vai curtir a sua família, vai orar, vai pregar, vai evangelizar. Nós não podemos reter o ministério de ninguém. Tem que edificar, tem que construir, tem que apoiar. E quando falamos de apoio, eu não estou falando de incentivo, são 2 coisas diferentes. O apoio é como esta mesa que apoia a xícara e o celular. O incentivo é, vai nessa tua força. Isso é incentivo. Apoio, vai nessa tua força. Está precisando de alguma coisa? Quando que é? Tal dia estou lá. Isso é o apoio. O incentivo são palavras jogadas a esmo. O apoio é diferente. Como é esta fé desta pessoa que faz com que outras tenham fé e siga ela?
agradável. Aqui eu abro um parênteses para tu. A tua fé é agradável? As pessoas gostam de ficar do teu lado ouvindo você falar? Você agrega? Edifica? Ou você reclama e aponta defeito? Você viu lá o pastor lá? Viaja na maionese aquele pastor lá, mano. Todos os outros pastores usam o microfone assim, só ele quer ter um do lado lá. Ou coisas semelhantes a essas, como disse Paulinho. Então, quando você senta à mesa, é bom estar do teu lado? Ou você encontra defeito no governo, no trânsito, no sol, na lua, quem cantou, quem pregou, quem falou, quem orou, quem andou, qual é a roupa, porque é outra coisa que eu ainda fico abismado, sabe? Tanta gente passando fome, tanta corrupção, tanta miséria e a gente ainda discutindo coisa de roupa. Eu não sigo, né? Mas tinha uns pastores aí famosinhos aí, que aí perguntaram lá, o que você acha de vestir roupa assim em tal lugar? Mas o tal lugar não é para vestir roupa assim? Na praia não é para você ficar de boa? Quer que se vista como? Tanta coisa para a gente se preocupar, ainda está questionando no século XXI essa questão de roupa, se revista com pudor. Se vista com pudor. Acabou, a Bíblia já ensina. Precisa de alguma coisa revelada? Eu vou consultar o meu líder para ver como é que eu vou para a praia. Precisa disso? A Bíblia já diz, se vista com pudor. Ponto final. Acabou. Então, é bom estar ao teu lado? Ou você é um reclamão de tudo e de todos? Por que disse que é uma via de mão dupla? Porque Noemi provocou fé em Ruth. E Ruth deixou tudo e começou a acompanhar, a fé que acompanha. Mas em contrapartida, essa mesma Noemi, ela tem uma tristeza na alma. Porque ela sai da sua terra. Ela vai para uma outra terra. De repente, seu marido e seus filhos morrem. Então, ela já não acha que deve se chamar Noemi. Ela deve se chamar Mara. É o que está escrito aí, nos versos de número 20 e 21. Quando Noemi diz assim, do capítulo 1. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Aí você fala, mas pastor, ela não reclamou aqui? Sim, só aqui, tá? Só aqui, repito, ela reclamou só aqui, esboçou aqui, não mais. Não mais. Foi um episódio, um ponto, um momento. Ela não viveu do lamento, porque tem gente que come lamento com farinha. Come reclamação com feijão. Foi um ponto, um momento em que ela esboçou uma tristeza de sua alma. Mas por que falei que é uma via de mão dupla? Porque, em contrapartida, a pessoa que agora tem fé e que está acompanhando, começa a edificar a mentora. Ou Noemi, Ruth, com as suas atitudes que foram geradas por fé, ela começou a ajudar a sua sogra a sair do caos para a luz e para a ordem, da tristeza para a alegria, da falta de esperança para a esperança. E como é que é a fé da pessoa que acompanha que não tinha fé? Essa pessoa que agora tem fé, ela é proativa. Ruth era proativa.
Ela chegou lá em Israel, não esperou Noemi contatar os seus parentes. Estou aqui na terra, voltei para a terra natal, tá? Quem quiser me visitar, pode vir aqui. Estou passando por uma situação ruim, como as mensagens que nós recebemos. Então você pode me dar uma força, fulano, beltrano e ciclano. Estou colocando essa mensagem aqui no grupo da família. Ruth não esperou Noemi contatar ninguém. Ela colocou a sogra na casa dela e foi então buscar um serviço. Proativa. Existe um desejo no coração do pastor Rodrigo. Um desejo que a igreja brasileira, a começar de Lagoinha, São Miguel Paulista, seja 100% ativa e não passiva. Que pena que poucos disseram amém. Mas eu continuo orando para que a proatividade, para que a ideia, a resposta do clamor do céu, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu ainda fico orando e esperando, este é o meu anseio, de que as pessoas sejam unânimes para o sim, para o reino de Deus, sem esperar um pastor fazer um culto do voluntário, como eu já fiz aqui. E não faço mais. Fiz 2. Não vou fazer mais. Eu espero que o Espírito Santo toque e sopre em teu coração, porque intelecto você tem, razão você tem, consciência você tem, força física você tem, emocional você tem, talvez recurso financeiro você tem. O que te impede de trabalhar, filho, não é empecilho, emprego não é empecilho, estudo não é empecilho, são desculpas. Porque quem quer, encontra o meio. Quem não quer, encontra uma desculpa. Então, o meu anseio é que nós falamos sim, para expandir o reino de Deus. Como eu posso ajudar? Ruth, proativa. Como é que é? Esta fé, ela é graciosa, carinhosa, respeitosa, amável. Por respeito eu entendo reverência. Você reverencia e é compreensivo com a opinião do outro, ou só a tua prevalece dentro de casa? Como é que é? Aqui na igreja tu é sorriso, dentro de casa tu é ditadura? Como é que é isso aí? Que tipo de fé é essa daí? A fé de uma pessoa que nasceu por causa da outra que é modelo, ela semeia esperança. Leamos os últimos versículos no capítulo 2, verso 18 em diante, diz assim: tomou e veio à cidade, capítulo 2, verso 18, e viu a sua sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, e tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: olha o ânimo agora de Noemi. Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Tente imaginar 2 mulheres viúvas num mundo machista, sem ter o que comer. Ela estava desesperada. Agora a proatividade dessa pessoa que a fé nasceu, trouxe esperança. Tirou Noemi do buraco da morte. A fé de um discípulo de Jesus provoca vida. E vida em abundância. A minha oração é que possamos ser um modelo de fé para esta geração. Mas também oro para que sejamos ou tenhamos a fé proativa, carinhosa, respeitosa, como a de Ruth, para atrair,
não para expelir, para agregar, não para expulsar. Que Deus abençoe você.